Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Glória a Deus. Meu amado, minha amada, para nós como igreja, é um privilégio poder estar com você nessa noite. Para nós como igreja é um privilégio poder compartilhar de tudo o que Jesus tem feito nas nossas vidas. E para você que nos assiste, ouça bem, Jesus Cristo ama você. Jesus Cristo ama a sua casa, ama a sua família, e o desejo dele é transformar, mudar tudo aquilo que precisa ser transformado e mudado. Fazer com que nós possamos receber tudo aquilo que ele tem de melhor sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria também, rapidamente, de poder compartilhar uma palavra nesta noite com você. Como eu já disse, nós hoje comemoramos a Páscoa. As pessoas, o mundo todo comemora a Páscoa de várias formas, de vários jeitos, né? Mas e nós? Como nós comemoramos a Páscoa? O que é a Páscoa para mim e para você? Meu amado, minha amada, deixa eu te dizer, Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso tudo. Jesus Cristo é. E não existe um outro porquê de estarmos aqui, senão Ele. Se não é através dEle. Se estamos aqui hoje, é porque Jesus nos deu essa oportunidade. Eu gostaria de ler com você rapidamente um livro de João, no capítulo 11, os versículos 25 e 26. Um texto maravilhoso, onde Jesus, ele traz uma declaração viva. Ele traz uma verdade sobre mim e sobre você. Ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Ainda que morra, ele viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Essa é a verdade de Jesus Cristo para mim e para você. Jesus Cristo, ele veio até nós para nos trazer vida. Vida. E não uma vida qualquer. Ele veio até mim e a você para trazer uma vida abundante. Uma vida plena. Uma vida cheia de alegria e paz. Cheia de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. É isso. É isso que Jesus traz. O texto que nós usamos agora, esse texto de João, ele faz todos nós entendermos o quanto verdadeiramente o Senhor, Jesus Cristo é e o que Ele é. Jesus Cristo, meu amado e minha amada, Ele é a ressurreição. Jesus Cristo, Ele é a vida. Ressurreição e vida. Esse é o título da minha mensagem. Ressurreição e vida. É o nosso Jesus. Jesus Cristo, Ele existe sim. Para todos, Ele tem uma possibilidade e um recomeço. Para todos. Nós podemos ler no capítulo 3 de João, nos versículos 16 e 17, algo tremendo, algo maravilhoso. Por gentileza, coloca ali para nós, João 3, 16 e 17, porque diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, preste muita atenção nisso, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, por meio de Jesus. Queridos, quando nós falamos de Páscoa, nós falamos de algo muito maior daquilo que é comemorado mundo afora. Muito maior. Hoje se usa, muito o comércio e não vemos nada de errado nisso. Mas o que nós vemos é a necessidade que todos, sem exceção, têm de conhecer o nosso Redentor, Jesus Cristo. Não importa a religião,
não importa, né, o início da vida de cada pessoa, de onde nasceu, como cresceu, como está vivendo. Em Jesus, todos têm a salvação da sua vida. Em Jesus, todos encontram aquilo que é necessário para viver uma vida eterna no Criador. É em Jesus Cristo. É por isso que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Ressurreição, queridos, ela fala do quê? De um recomeço. Isso é ressurreição. A ressurreição, ela fala de um recomeço. E é isso que nós lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse texto nos diz que eu e você, nós estávamos fadados à morte, a perecer, a viver uma vida de morte, e não uma morte qualquer, uma morte eterna. Mas Jesus, quando se entrega em uma cruz, ele vem para nos dar a oportunidade de termos um recomeço, de vivermos uma vida diferente daquela que vivíamos. Diferente. Podemos compreender e receber isso, né, a ponto de sermos transformados. Transformados na plenitude de Cristo em nós. Jesus é o nosso recomeço. Colossenses 2, do 13 ao 15, por gentileza. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os viu com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou. Cancelou, meu amado, minha amada, em Cristo, tudo aquilo, tudo que nos levava, que nos fazia estar em um lugar de dor, de sofrimento, tudo isso foi cancelado. O escrito de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos fazia estar em um lugar ruim, em um lugar desagradável, tudo isso foi mudado em Cristo. Todas essas coisas, Cristo mudou na nossa vida, porque Ele nos ama. E é esse recomeço que Deus, através de Cristo Jesus, nos dá. E a palavra de Deus também nos traz o entendimento de que Cristo, Ele é a vida. Jesus, ele traz essa afirmação dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Mas essa vida, preste muita atenção, essa vida não é uma vida qualquer. Não é uma vida vivida de um jeito qualquer. Essa vida é plena. Essa vida, ela é total. Nessa vida não há falhas, nessa vida não há erros, nessa vida não há sofrimento, não há dor, não há morte. Nessa vida, eu e você temos tudo o que precisamos para estarmos maravilhosamente bem. Essa é a vida que Cristo nos dá. Essa é a vida que eu e você temos em Cristo Jesus. A vida, querido, ela nos faz lembrar de existência, vivência, vitalidade, energia e ânimo. Preste muita atenção. Vida nos faz lembrar de existência, vivência, vitalidade, energia e ânimo. Sobre existência, nós podemos entender em João 1, de 3 a 5, que diz assim, João 1, de 3 a 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Meu amado, você consegue entender isso? Você consegue entender a essência da vida que há em Cristo sobre você? Você consegue entender isso? Nós precisamos entender.
Que essa é a vida que Jesus, que Ele nos dá. Que Ele conquistou para mim e para você. Por muitas vezes eu e você passamos por dificuldades, problemas, tribulações, situações adversas. Mas o que nós precisamos fazer é entender que tudo aquilo que nós precisamos para estarmos bem, vivermos uma vida completa, tudo isso está em Cristo. Tudo isso Ele conquistou para nós. Essa é a vida plena de Cristo em mim e em você. E sobre vitalidade, nós podemos aprender também em Apocalipse 1, o versículo 18. Que diz assim, Apocalipse 1, 18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno, do Hades. Meu amado, minha amada, Jesus, Ele conquistou, através do sacrifício na cruz, tudo o que eu e você precisamos. Tudo que eu e você podemos usufruir hoje. E não somente hoje, mas para toda a eternidade. Tudo isso, Jesus conquistou para nós. Nós hoje estamos aqui em meio de, talvez 130, 140, 150 pessoas, não, mais ou menos isso. Mas, faça uma pergunta para você mesmo. Qual é a necessidade de eu e você manifestarmos esse mesmo amor que eu e você recebemos? Qual é a necessidade que eu e você temos de poder entregar aquilo que já recebemos de Cristo para outras pessoas? Essa vida eterna que eu e você hoje temos, ela não pode parar em nós. Ela não pode estagnar em mim e em você. Eu e você, nós temos que sim receber, mas não simplesmente reter aquilo que recebemos. Nós precisamos passar adiante, fazer com que as pessoas vejam, creiam e recebam isso. Fazer com que as pessoas estejam recebendo essa alegria e essa paz que você já tem no seu coração. Você é alegre em Cristo? Você tem paz em Cristo? Amém. É isso mesmo. Em Cristo nós temos tudo que precisamos. Meu amado, minha amada, mas existem pessoas que ainda não conhecem, que ainda não receberam, que ainda não conseguem usufruir de tudo isso que você já tem recebido. De tudo isso que você já tem recebido. Então eu e você precisamos fazer o quê? Manifestar este amor. Manifestar a ressurreição e a vida para as pessoas. Quando as pessoas olharem para Cristo, elas não vão ver uma imagem de um homem crucificado, simplesmente. Elas vão ver a oportunidade de viverem uma vida abundante. Uma vida de transformação e mudança. Uma vida de paz, de saúde e de prosperidade. Porque é isso que eu e você temos. É isso. É isso que eu e você temos e vivemos todos os dias. Essa vida maravilhosa, próspera. Meu amado, quando Jesus Cristo, Ele ressurgiu dos mortos, Ele nos deu a garantia da vitória. Ele nos deu a certeza da vitória. Então, se diante de você o mar não se abrir, ande por sobre as águas. Se diante de você houverem problemas e tribulações, olhe para a cruz. Veja Cristo. Viva Cristo todos os dias. E receba tudo aquilo que Ele tem para você. Tenha, viva e receba tudo o que Jesus fez para você. Mas também, passe isso adiante. Manifeste a glória de Deus, se não em palavras, meu amado, minha amada, mas através das suas atitudes. Deixe as pessoas olharem para você e perceberem Cristo em você, porque a palavra de Deus diz que é Cristo em nós, a esperança do quê? Da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Então deixe que o mundo olhe para você,
Deixe que as pessoas te olhem, vejam você e percebam o riso no seu rosto, a alegria no seu coração. Deixe que as pessoas vejam o quanto é importante você estar na presença do Criador, viver essa vida plena, gostosa, deliciosa que nós vivemos em Cristo Jesus. Amém? Meu amado, minha amada, receba isso no seu coração. Receba isso, viva isso, experimente isso. Antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta para você. Tem alguém aqui que nunca falou do amor de Deus para alguém, nunca teve a oportunidade de evangelizar alguém, né, de fazer com que alguma pessoa entregasse a vida a Cristo? Tem alguém aqui que nunca fez isso, nunca experimentou isso? Pastor, eu nunca orei por ninguém. E não fica quieto, só levante a mão, eu quero ver. Tem alguém? Tem gente envergonhada aqui, eu estou percebendo hoje. Mas tudo bem, tudo bem. Meu amado, deixa eu dizer algo para você. Se você ainda não fez isso, eu tenho certeza que tem alguém aqui, alguns envergonhados que não fizeram. Se você ainda não fez isso, faça. Porque você já recebeu presentes, né? Se você tem filhos, né, você já sabe o que é ser feliz. Se você tem netos, você sabe o que é ser feliz, né? Se você é casado, você sabe o que é ser feliz, não é verdade? Então, muitas coisas, né, você já experimentou nessa vida. Muitas coisas. Então, você sentiu alegria, né, ao receber essas coisas. Mas deixa eu te dizer algo. Ouça o que eu vou te dizer agora. Não existe alegria maior do que você oportunizar a alguém a vida eterna. Não existe alegria maior do que você dar a oportunidade de alguém entrar no reino dos céus. Não existe alegria maior do que essa. Então não perca a oportunidade. Fale, anuncie, traga para a igreja. Traga essas pessoas para que elas possam receber tudo o que eu e você temos recebido neste lugar maravilhoso. Amém, meu amado? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos aqui, única e exclusivamente, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do nosso Deus. Jesus Cristo morreu, sim. Ele se entregou, sim. Mas Ele não está morto. Não está morto. A pedra foi removida. E o túmulo está vazio. Ele vive. Jesus Cristo vive. E Ele vive para todo sempre. Amém? Vamos ter o nosso momento agora de ceia. A ceia, meu amado, ela fala disso. Ela fala do crer, do acreditar nessa ressurreição e vida. Porque quando eu e você ceamos, quando eu e você compartilhamos a ceia, nós declaramos que temos uma aliança, não com qualquer pessoa, mas com o Criador. E essa aliança, ela nos foi dada, nos foi oportunizada em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança com Deus através de Cristo Jesus. O texto de Lucas, nós vamos ler o texto de Lucas, no capítulo 22, dos versículos 15 ao 20. Ele diz algo maravilhoso. Por gentileza, Lucas 22, do 15 ao 20. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo,
dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o suco, nós comemos e bebemos simbolicamente tudo aquilo que Jesus fez por nós. Porque o pão, ele simboliza o corpo. O cálice simboliza o sangue. Meu amado, por muitos e muitos anos, eu vi a encenação da crucificação de Cristo. E essa crucificação, ela parecia até algo bonito. Um Jesus carregando uma cruz, com uma coroa de espinhos, mas simplesmente caminhando por um percurso até que fosse crucificado. Uma encenação. Meu amado, minha amada, quando nós comemos este pão, nós comemos de um corpo que foi moído, dilacerado por amor a nós. Quando nós bebemos esse sangue, desse suco, nós bebemos de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que foi derramado por amor a nós. Essa é a verdadeira Páscoa. Nós reconhecermos verdadeiramente o sacrifício de Cristo naquela cruz. Essa é a verdadeira Páscoa. Reconhecermos, darmos o devido valor, o verdadeiro valor de todo o sacrifício feito por Cristo naquela cruz. E o desejo do meu coração é que quando você comer desse pão, quando você beber desse cálice, você coma e você beba, não somente como um ato, não somente como algo simbólico na sua vida, mas que você coma e beba, percebendo o quanto você é amado, o quanto você é amada, o quanto você verdadeiramente é importante para Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele entregou aquilo que de mais precioso tinha, o seu filho, o seu único filho, para ser moído, para sofrer e ser crucificado por causa de nós. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Antes dos irmãos entregarem, nós vamos orar e agradecer ao Senhor, porque este é um dia de agradecimento. O nosso coração, ele precisa ser grato todos os dias. A gratidão, ela precisa ser constante nas nossas vidas. E quando nós somos gratos, meu amado, minha amada, ouça isso. Quando nós somos gratos, a gratidão, ela nos traz reconhecimento. O verdadeiro reconhecimento da obra da cruz. Quando eu e você somos gratos, nós, através dessa mesma gratidão, esquecemos os nossos problemas e olhamos para a cruz de Cristo, sabendo que tudo aquilo que Ele fez valeu a pena. Valeu a pena. A gratidão, ela me faz olhar todo dia para minha esposa e dizer: Senhor, obrigado. Ela me faz todo dia olhar para o meu filho e dizer: Senhor, obrigado. Ela me faz todo dia olhar para aquilo que eu faço, para o meu trabalho, para o meu emprego, para a minha empresa, para tudo que eu tenho e para tudo que sou, e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu não sou merecedor disso, mas o Senhor me ama. Mas o Senhor me ama. Meu amado, minha amada, tenha o coração grato diante do Senhor. Agradeça a Ele todos os dias. Todos os dias. Amém? Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.